A Fundação Dom Aguirre faz história. Vamos conhecer os interlocutores desse patrimônio da educação da nossa cidade. Começamos pelo professor Aldo Vanucchi, que participou ativamente da criação da FDA. Que bom, gente, a gente se reencontrar nesses tempos de pandemia. É muito bom, especialmente para a gente conversar sobre algo que toca muito profundamente na história pessoal de muitos de nós e na história social, educacional de Sorocaba. Eu queria dizer a vocês alguma coisa sobre a Fundação Dom Aguirre. É uma instituição criada em 12 de outubro de 1963. Uma instituição filantrópica, uma instituição que surgiu como uma necessidade jurídica devido a uma lei da educação nacional que obrigava todas as faculdades a terem a tutela de uma pessoa jurídica. Podia ser uma sociedade, podia ser uma associação, podia ser uma fundação. Naquele tempo, tantos anos atrás, eu era diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba. Essa faculdade, a FAF, como era carinhosamente chamada, nasceu como faculdade municipal. Foi criada pela Prefeitura de Sorocaba em 1951, mas a Prefeitura não tinha orçamento para manter a faculdade. A Prefeitura não tinha disposição de administrar essa faculdade. Resultado, só em 1954 a Faculdade de Filosofia começou verdadeiramente a funcionar. O que foi que proporcionou esse desfecho tão significativo? É que o prefeito da época resolveu pedir ajuda da Diocese de Sorocaba. Era bispo naquele momento, naquela época, Dom José Carlos de Aguirre, um homem de Deus, alguém que não tinha tido formação universitária, mas era muito sensível para os problemas da educação de Sorocaba. E ele admitiu, e ele aceitou a administração da Faculdade de Filosofia. Notem bem, a administração, não a propriedade, não a posse. A faculdade passava a ser administrada sob a orientação de Dom Aguirre, evidentemente através de uma equipe de professores da própria faculdade. E assim, de 54 até 1963, a faculdade foi crescendo pouco a pouco, até que chegou esse momento da obrigatoriedade de uma entidade jurídica, uma pessoa jurídica que cuidasse oficialmente da faculdade. Como eu era diretor da faculdade, conversei com o pró-diretor, era o professor João Tortello, de saudosa memória, era secretário da faculdade o professor José Carlos de Araújo Neves, também de muitas saudades, e a gente conversou na necessidade de chamar Dom Aguirre, o prefeito da época, Dr. Artidoro Mascarenhas, mais conhecido como Dr. Pitico, e o presidente da Câmara Municipal daquele tempo, que era o vereador Pedro Augusto Rangel. E aí a gente realizou uma reunião fundamental, uma reunião de importância séria para criar essa tal entidade jurídica. E foi unânime a decisão. Nada de sociedade anônima, nada de associação.
vamos para uma fundação. Por quê? Porque a fundação ela é regida por um promotor público. A fundação é, assim, uma entidade obrigatoriamente, juridicamente transparente. Uma fundação, no nosso caso, filantrópica, determinada exclusivamente para a educação, mas educação num sentido amplo, abrangendo cultura, abrangendo ciência, abrangendo esporte, abrangendo tecnologia. Uma fundação, enfim, que correspondesse aos ideais do próprio Dom Aguirre, na sua visão de futuro, e que correspondesse às necessidades de Sorocaba. Decidida na reunião a criação da fundação, aí a gente partiu para coisas concretas, pequenas umas, grandiosas outras. Pequena uma, aparentemente pequena, que nome dar a essa fundação? Surgiram algumas propostas, mas prevaleceu que ela tivesse o nome do próprio Dom Aguirre. Ele ficou muito constrangido, ele não queria aceitar. Mas eu aleguei a ele o seguinte: Dom Aguirre, o seu nome abre portas. Por favor, aceite, porque o seu nome vai garantir que a nossa fundação cresça com a maior aceitação da sociedade e das próprias autoridades do MEC, do Ministério da Educação. Nessas condições, ele cedeu, ele aceitou, e aí a gente partiu para outra grande medida, a elaboração do Estatuto da Fundação. Estatuto pronto algum tempo depois, tudo foi, o Estatuto e demais exigências, tudo foi apresentado ao juiz da época, Dr. René Brasil, e a fundação acabou sendo oficialmente reconhecida. E a fundação começou então a exercer a sua função. Inicialmente era só a Faculdade de Filosofia, depois a Faculdade de Administração e, finalmente, a Universidade de Sorocaba. Entre essas escolas de ensino superior, houve também a criação do Colégio Dom Aguirre, hoje o Colégio Dom. Sobre a universidade, sobre o Colégio Dom Aguirre, os que nos ouvem agora poderão ouvir também, posteriormente, com o depoimento do reitor da Uniso, do pró-reitor da Uniso, dos 2 pró-reitores e do diretor do colégio. Da minha parte, eu quero encerrar o meu depoimento dizendo que dentro dela eu sempre me senti uma pessoa feliz. Feliz não apenas por realização pessoal, mas feliz porque eu estava trabalhando e estou ainda trabalhando dentro de uma instituição que honra Sorocaba. A Fundação Dom Aguirre explica em grande parte o desenvolvimento, inclusive econômico, da nossa cidade e da nossa região. Criando a universidade, criando o colégio, a universidade abriu espaços, abriu muitas e muitas possibilidades para a nossa população. Hoje, Sorocaba tem praticamente todos os cursos sonhados pela nossa juventude. Hoje, a Uniso e o Colégio Dom Aguirre representam uma força enorme para que cada um de nós seja uma pessoa respeitada e respeitável. Hoje, Sorocaba tem na Fundação Dom Aguirre uma casa modelo de trabalho digno, de trabalho sério, onde funcionários, professores e até terceirizados se
se sentem plenamente em casa. Uma casa que tem e sempre terá inspiração cristã, porque tem como patrono a figura inesquecível do primeiro bispo de Sorocaba, fundador da nossa fundação, Dom José Carlos de Aguirre. O secretário executivo da Fundação Dom Aguirre e pró-reitor de graduação e assuntos estudantis, Dr. Fernando de Sá Delfiol, fala da estrutura e da responsabilidade do Conselho Superior e Secretaria Executiva. Sejam bem-vindos a esse especial sobre a Fundação Dom Aguirre. Nós acabamos de ouvir o professor Aldo falar da história da Fundação, da sua criação, e eu vou falar um pouquinho agora sobre o que é a Fundação hoje, como é que ela se organiza, quais são as suas finalidades. Ela nasceu em 1963, com aquele objetivo de dar personalidade jurídica para a então Faculdade de Filosofia. A faculdade se transformou em universidade, veio o Colégio Dom e a Fundação continua a ser a entidade mantenedora das duas instituições de ensino. Basicamente, a Fundação é dividida entre o Conselho Superior da sua Fundação, a Secretaria Executiva da Fundação e a Administração Geral. Esses três organismos é que, a grosso modo, são a Fundação. Vamos começar pelo Conselho Superior. O Conselho Superior é o órgão máximo da Fundação Dom Aguirre. Ele é presidido sempre estatutariamente pelo arcebispo metropolitano de Sorocaba, que hoje é Dom Júlio. Tem um vice-presidente da Fundação, que hoje é o padre João Alampe. Tem ainda assento no Conselho Superior da Fundação o prefeito municipal de Sorocaba, hoje Rodrigo Manga, um representante do Poder Legislativo, o vereador João Donizete, o reitor da Universidade de Sorocaba, hoje o professor Profeta, o diretor do Colégio Dom Aguirre, ou seja, das duas mantidas, que é o professor José Martins, e 3 membros da comunidade externa. Hoje esses 3 membros são a professora Sônia Schebel, ex-docente da Uniso, e 2 coronéis da reserva da Polícia Militar, o coronel Gaiotto e o coronel Melo. A ideia desse conselho, a proposta desse conselho é dar sustentação e dar orientações do aspecto administrativo para suas mantidas. Por isso que tem na sua composição o reitor da universidade e o diretor do colégio. Esse conselho é ainda assessorado do aspecto fiscal por um conselho fiscal. O conselho fiscal basicamente é composto por membros convidados, são auditores da Receita Federal, auditores da Receita Estadual, que tem a finalidade de aprovar o orçamento da Fundação, aprovar as contas da Fundação, aprovar os balanços da Fundação e depois submeter ao Conselho Superior para que o Conselho aprove essas contas ou esse orçamento. É importante ressaltar que nenhum membro, tanto do Conselho Fiscal quanto do Conselho Superior, recebe qualquer valor para trabalhar nessas reuniões conosco, de maneira que esse trabalho de todos eles é absolutamente voluntário. A Fundação não pode remunerar os membros dos seus conselhos. Ainda do aspecto fiscal, é muito importante a gente deixar isso claro, né? A transparência que deve existir na condução de uma fundação. Eu falava das contas da fundação. A fundação, quando faz o seu orçamento, faz sua prestação de contas, publica o seu balanço, essas contas passam por uma auditoria externa. Depois dessa auditoria externa, ela submete o parecer ao Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal avalia o parecer da auditoria, aí então submete ao Conselho Superior da Fundação para que ele aprove essas contas, né? Mas não para por aí. Depois de aprovadas, essas contas são todas publicadas num jornal de grande circulação e são submetidas ao Tribunal de Contas, ao Ministério da Justiça, ao Ministério da Educação, né?
e especialmente a curadoria de fundações. Sorocaba tem, dentro da sua curadoria de fundações, o nosso promotor, Dr. Jorge Marum, que cuida especificamente da fiscalização da Fundação Dom Aguirre. A Fundação ainda tem a Secretaria Executiva, que é exercida por mim, e a Secretaria Executiva tem basicamente esse nome, de executar aquilo que o Conselho Superior determina, né? O secretário executivo não tem voto no Conselho Superior e tem como papel administrar a Fundação Dom Aguirre, respeitadas, obviamente, as autonomias do colégio e da universidade. Ainda existe a administração geral, que é exercida pela dona Helenice de Barros, e tem basicamente a função de conduzir os aspectos operacionais todos determinados pelo Conselho Superior, pela Secretaria Executiva. Então, a administração geral, a grosso modo, tem esse papel. E a Fundação ainda conta com um departamento jurídico para avaliar contratos, para fazer defesas, para propor ações no departamento jurídico. A contabilidade, porque toda a contabilidade da universidade, do colégio, da própria Fundação é feita pela Fundação. E ainda o RH, né? São esses grandes organismos que compõem a Fundação Dom Aguirre. Isso é do aspecto operacional. E do aspecto social, a Fundação tem o papel de dar sustentação para essas duas mantidas, o colégio e a universidade, e tem que primar pela transparência, né? A Fundação tem todas as suas atas registradas, tem todos os seus balanços publicados em jornais de grande circulação e tem toda uma vida, né? Desde 1963, trabalhando, administrada de maneira séria, de maneira comprometida, para que suas duas filhas aí, a Universidade de Sorocaba e o Colégio Dom Aguirre, possam crescer. Tá bom? Obrigado. O atual reitor da Uniso, Dr. Rogério Augusto Profeta, lembra da formação da Uniso desde a primeira turma de letras neolatinas. Olá, aqui é o professor Rogério Augusto Profeta, reitor da Universidade de Sorocaba. Hoje eu vou contar a vocês a história de um sonho, de muito trabalho e de todos os frutos que nós estamos colhendo. Esta é uma história sobre o passado, o presente e o futuro que está dividida em 8 décadas. Na primeira década, em 1951, o professor Aldo idealizou uma nova faculdade para a região de Sorocaba. Entre 1954 e 1961, ela tinha apenas 5 cursos. As primeiras turmas se formaram em 1957. Foram 21 alunos, 13 de pedagogia e 8 de letras neolatinas. O estudante de número 100 foi diplomado em 1960. Nas 2 décadas que vieram depois, a quantidade de cursos permaneceu a mesma, mas em 1972 foi diplomado o estudante de número 1000. Foram 21 anos até chegarmos a essa marca. Em 1987, na 4ª década, foi diplomado o estudante de número 10.000. Então, em 1988, foi iniciado o longo processo para transformar as 2 faculdades, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas, em uma universidade. Mais uma vez, a perspicácia, o espírito visionário e a tenacidade do professor Aldo Vanucchi fizeram toda a diferença. Na 5ª década, em 1992, foram constituídas as Faculdades Integradas Dom Aguirre e começou um árduo trabalho de preparação junto ao Ministério da Educação. Finalmente, em 15 de setembro de 1994, nasceu a Uniso. Em 1995, foram lançados mais 18 cursos. Em 1999, foi diplomado o estudante de número 20.000.
a comunidade de Sorocaba e região estava testemunhando o crescimento de uma gigante da educação. A sexta década foi o início da era dos mestrados na Uniso. Em 2002 foi recomendado o mestrado em Educação, em 2006 foi a vez do mestrado em Comunicação e Cultura, em 2008 o de Ciências Farmacêuticas. Também foi nessa década que foi diplomado o estudante de número 30.000. Nada menos do que 30 novos cursos de graduação foram lançados. Também nesse período, a Uniso teve uma nova gestão, quando o professor Aldo instituiu o processo de indicação do reitor pelo voto direto da comunidade. O reitor eleito foi o professor Fernando de Sá Delfiol, referendado pelo Conselho Superior da Fundação Dom Aguirre. Já na sétima década, em 2013, nasceu o 4º mestrado da universidade em processos tecnológicos e ambientais. Esse foi o primeiro mestrado profissional da instituição. Em 2016, a Uniso foi credenciada para ofertar cursos superiores de graduação e pós-graduação à distância. Em 2018, eu fui eleito como novo reitor da universidade, dando sequência à gestão do professor Delfiol. Nesse ano, nós conquistamos o recredenciamento institucional perante o Ministério da Educação, obtendo o conceito final 5, que é a nota mais alta possível. Os programas de pós-graduação em Comunicação e Cultura e Farmácia tiveram seus programas de doutorado recomendados pela CAPES. Também foi diplomado o estudante de número 40.000. Nesse mesmo ano, foram publicadas as 2 primeiras edições da revista bilíngue do projeto Uniso Ciência, promovendo a nossa pesquisa. Em 2019, foi recomendado o programa de doutorado profissional em processos tecnológicos e ambientais. Nasceu também um programa institucional chamado Hands-on de empreendedorismo social. Em 2020, foi lançado o programa Innovation Year, com o objetivo de voltar todas as nossas atividades à inovação. Nessa década foram lançados mais 18 cursos de graduação. Foi diplomado também o estudante de número 50.000. Se a Uniso fosse uma cidade, seria maior do que 89% das cidades brasileiras. Em 2021, nós começamos a 8ª década de história da Uniso. Começamos um amplo programa de reestruturação dos nossos projetos pedagógicos, direcionando nossos currículos para aprendizagem por competências. E foi instalado o IUTEC, nome dado ao Parque Tecnológico da Uniso. Em 2021, a Uniso conta com 60 cursos de graduação, 4 mestrados, 4 doutorados, 12 cursos de especialização lato sensu e dezenas de cursos de extensão. Somamos hoje 8.000 estudantes matriculados, 432 professores, 320 funcionários. Você faz parte dessa história. Parabéns a todos que constroem a história da Uniso. Dr. José Martins de Oliveira Júnior, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, comenta dos 3 pilares da Universidade de Sorocaba. Eu sou o professor José Martins de Oliveira Júnior. Atualmente, eu estou na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade de Sorocaba. Eu atuo aqui na Universidade de Sorocaba desde a sua criação, em 1994. A universidade, como todos vocês sabem, ela se assenta em alguns pilares. Os principais pilares que sustentam a universidade é o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação. Eu começo então falando um pouquinho sobre a pesquisa. A pesquisa na Universidade de Sorocaba tem início com a sua criação. Logo nos primeiros momentos da universidade surge o programa de pós-graduação em educação. Na sequência, outros programas foram sendo criados. Atualmente, contamos na universidade com 4 programas de pós-graduação. Programa em Educação,
o programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura, o programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas e o programa de pós-graduação em Processos Tecnológicos e Ambientais. Todos esses programas possuem 2 cursos, o mestrado e o doutorado. Todos os nossos programas possuem uma ótima avaliação segundo o órgão regulador, que é a CAPES. Todos eles possuem nota 4, conceito 4 na CAPES e desenvolvem pesquisa de ponta. Só para mostrar alguns números que cobrem a pós-graduação, em 2011 tínhamos um número de produção científica nesses programas em torno de 100 produtos por ano. No ano agora de 2021, nós temos em torno de 300 produtos produzidos por esses programas. Esses produtos incluem artigos científicos, capítulos de livros, patentes e etc. Além dos programas de pós-graduação, então, que hoje estão muito bem estabelecidos na universidade, a universidade também produz e leva esse conhecimento para fora dos muros da universidade. E uma forma que nós encontramos de levar tudo aquilo que é produzido na universidade para a comunidade científica é através de um tabloide que é publicado trimestralmente no jornal Cruzeiro do Sul, de circulação regional, e através de uma revista de circulação internacional, inclusive bilíngue, português e inglês, que leva tudo aquilo que é feito dentro da universidade para a comunidade externa através de uma linguagem simples e acessível para o público não especialista. Então, eu aproveito essa revista que nós já estamos no seu 7º número, que vai sair agora em julho, para dizer que este é um programa de extensão, pois nós estamos levando o conhecimento da pesquisa científica para a comunidade externa. E este é um outro pilar que se assenta à universidade. Por falar em extensão, nós podemos citar que a universidade também tem uma série de programas de extensão desenvolvidos atualmente. Talvez os mais antigos e mais conhecidos sejam o Programa de Educação de Jovens e Adultos, a Universidade da Terceira Idade, a Farmácia Comunitária Vital Brasil, o Serviço de Atendimento Jurídico prestado pelo curso de Direito, que é o SAJU. Mais recentemente, toda a nossa área de saúde disponibiliza para a população em geral as suas clínicas para atendimento dessa população. Poderia citar aqui a clínica de psicologia, a clínica de terapia ocupacional, as clínicas de odontologia, o hospital veterinário, enfim, são tantos programas de extensão que nós temos atualmente que seria impossível citá-los nominalmente nesse momento. Mas a universidade nunca deixou de fazer a extensão, que é um dos pilares que a sustenta. Por fim, eu queria colocar uma palavra sobre inovação. Inovação talvez seja algo mais novo para todos nós. Nós iniciamos um programa mais intenso na área da inovação no início de 2020, antes da pandemia começar. Nós criamos o que nós chamamos na época de Innovation Year, que seria o ano da inovação na Uniso. Conseguimos startar esse programa, mas depois tivemos que passá-lo para a modalidade online, uma vez que não tínhamos mais condições de fazer reuniões presenciais naquele momento. Mas a inovação, então, ela começa a ganhar corpo na Uniso,
mais fortemente no ano de 2020. E agora, mais recentemente, em fevereiro, um sonho antigo nosso da universidade era ter o seu parque tecnológico. E nós, então, decidimos criar o Parque Tecnológico da Uniso. Ou seja, usamos toda a nossa infraestrutura, não só física, mas de laboratórios e de pessoas, para criar isso que nós convencionamos chamar de Parque Tecnológico da Uniso. Então, esse parque foi criado agora em fevereiro de 2021 e está se moldando para apresentar à sociedade, para fazer a ponte da universidade com a sociedade e trazer soluções tecnológicas para os seus problemas. Mais recentemente, para finalizar, tivemos um evento chamado Uniso UTEC Start, onde neste evento nós lançamos o nosso programa de startups, que a partir de agora pode ser acessado não só pelos alunos da universidade, como por toda a comunidade externa. Então é isso que eu tinha para colocar no dia de hoje. Obrigado. Conheça a história do Colégio Dom, também mantido pela Fundação Dom Aguirre. Vamos ouvir o professor José Martins da Rocha, que é diretor do colégio. Eu sou José Martins da Rocha, diretor do Colégio Dom Aguirre. Ele é mantido pela Fundação Dom Aguirre, nasceu em 1984, nós estamos completando este ano 37 anos, portanto. O colégio nasceu no Campus Trujillo, no mesmo espaço que nasceu também a Universidade de Sorocaba. O colégio foi idealizado pelo professor Aldo Vanucci, juntamente com a nossa primeira diretora, a professora Maria Aparecida Correia Maia, conhecida como Dona Tita. Tanto o professor Aldo como a Dona Tita, eles se empenharam pessoalmente para a formação da nossa primeira turma de ensino médio. Antigamente se falava colegial, né? O professor Aldo conta que ele foi nas escolas públicas, conversou com os diretores e pediu aos diretores o nome dos alunos que tinham melhor desempenho nas salas de aula, e ele e a Dona Tita saíram convidando esses alunos para formar a primeira turma do colégio. E eles conseguiram, naquele ano de 84, 18 alunos para o primeiro colegial. Então o colégio nasceu ali pela iniciativa do professor Aldo, pelo empenho do professor Aldo. Ele falava que queria um colégio de qualidade. Naquela época ele já contava com professores também da antiga Faculdade de Ciências e Letras, fazia parte do corpo docente do colégio. O colégio cresceu e em 1987 criou o ensino fundamental, mais tarde em 89 a educação infantil. Então o colégio oferece ensino fundamental, educação infantil, nível educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mais tarde, em 99, nós criamos também alguns cursos, que a gente chama cursos livres, né, de dança, agora temos robótica, capoeira. Mais recentemente, nos tornamos um colégio bilíngue. Nós temos na nossa matriz curricular aulas em inglês. Nós fazemos questão de dizer que aulas em inglês não de inglês, porque a proposta é que o aluno, desde os 3 anos, ele em contato com a língua, ele já vai naturalmente aprendendo. Como ele aprende a falar o português, ele vai aprendendo o inglês, né? E quando ele chegar até o ensino médio, ele já está fluente na língua, enfim. Então, o colégio tem esse diferencial aí do bilinguismo, né? Hoje nós temos 1.270 alunos, né? Dentro da filosofia do colégio, nós procuramos dar autonomia para o aluno, né? Mais do que nunca, o aluno quer ser hoje o protagonista da sua educação. E então o colégio procura munir esses alunos de competências, habilidades, atitudes e valores necessários para ele resolver demandas, né, de uma sociedade cada vez mais complexa na qual está inserido. Eu já estou na instituição há 26 anos, acompanhei o crescimento da Fundação Dom Aguirre, suas mantidas, né, o colégio, o nascimento da Universidade Sorocaba, né? Enfim, para nós, e é isso que eu queria destacar na minha fala aqui, é um privilégio, né, estar dentro dessa instituição.
O nosso grande diferencial, sem dúvida, é o privilégio de estarmos ligados à Universidade de Sorocaba, né? A maior universidade aqui da região, né? A Uniso é um centro de excelência, com uma bela e moderna infraestrutura, espaço privilegiado para aprendizagem. Então, nós, do colégio, nós aproveitamos esse ambiente, né? Sempre que precisamos, nós tivemos, né? Sempre tivemos o apoio, né? Dos mestres e doutores da universidade, do ambiente educativo da universidade. Nossos professores e alunos têm trânsito direto nos laboratórios da Uniso, nos seus ambientes educativos. Nós realizamos inúmeros projetos junto com a universidade, isso enriquece também o trabalho do colégio. Isso tem sido muito importante, essa parceria com o apoio da Uniso. Muitos projetos ligados à educação ambiental, com plantio de mudas, né? Fizemos vários, mais de 500 mudas nós plantamos aqui na universidade. Então, o pessoal da fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, comunicação, enfim, diversos cursos da universidade, né? Diversas faculdades aí têm nos apoiado, nos ajudado no nosso caminho aí de formação dos nossos alunos, né? Mais recentemente, para se ter uma ideia, agora com a pandemia, o pessoal de psicologia se colocou à disposição para pais, alunos da comunidade, né? Ouvindo os pais, alunos aí nesse momento difícil, que as famílias precisam às vezes de uma ajuda, de um apoio. Ajudaram também o pessoal da psicologia agora recentemente nossos alunos no seu discernimento vocacional, enfim. Fazer parte e prestar serviço educacional através de uma instituição que proporciona educação de qualidade para alunos da pré-escola até o doutorado é um privilégio imenso, né? O colégio tem esse privilégio, não é nenhuma instituição, acho que nenhum colégio tem isso. Alunos entram com 3 anos e pode sair doutor da mesma instituição. Então, para nós, isso é um privilégio. E ainda mais um privilégio se tratando de uma instituição que respeita a pessoa humana, valoriza a pessoa humana, valoriza o ambiente onde está, né? A Fundação, a universidade tem um compromisso, né, de preservação do meio. Então, para nós é um orgulho fazer parte dessa instituição como colégio e para os alunos também, para toda a nossa comunidade, é um privilégio porque isso nos ajuda, vem em encontro toda a filosofia, aquilo que Dom Aguirre, né, nosso primeiro bispo, sonhou.